Graças a Deus, que alegria grande chegar até aqui para trazer um pouco da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado sempre pela sintonia, obrigado novos inscritos no canal A Palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu oro por todos os inscritos neste canal. Graças a Deus. Para mim é sempre um privilégio muito grande trazer a palavra do Senhor, falar do seu amor, estar envolvido nas coisas do Senhor. Eu quero pensar juntamente com você neste dia, nesta hora, nos momentos em que estamos vivendo. Eu quero falar com você. O servo de Deus é um homem sofredor. Sim, o servo de Deus é um homem sofredor, é um homem de batalhas. Assim como todo o corpo de Cristo, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, todos os chamados, não existe zona de conforto, comodismo. Existe a batalha da fé. Então eu quero falar neste dia, nesta ocasião, principalmente sobre o ministério de um pastor. Talvez no futuro podemos falar de outros ministérios também, mas eu só posso falar o que eu tenho experimentado nessa jornada que o Senhor me deu de ser ministro. Olha, meus preciosos irmãos, realmente tem que ser sofredor para suportar as afrontas, para suportar, às vezes, o descaso, os problemas que surgem. Às vezes eu passei assim atrás, um pouco lá atrás, há alguns anos, no começo ainda, de ministério, por abandono, divisão dentro da igreja, dividiram nossa igreja, ainda no ismo, lá na mensagem, em várias partes dividiram, retalharam. Com tudo o que eu tenho aprendido hoje, realmente, o servo de Deus, ele deve primeiramente estar certo de que ele foi chamado para uma batalha neste grande exército de Cristo, o exército do Senhor. E essa batalha é uma batalha ranhida. Não podemos vacilar jamais. E aí você sofre. Paulo diz, Paulo gerou alguns filhos, entre muitos irmãos, pessoas, igreja na Macedônia, em todas as partes ele gerou. Eu não encontro que Paulo gerou na Grécia, eu não encontro igreja quando ele esteve ali entre aquelas pessoas que eram idólatras. Eu não encontro que ele escreveu alguma carta para eles. Não sei se gerou ou não. Mas Paulo gerou muita igreja, comunidade e pessoas, e gerou ministros também. Entre eles Timóteo, Tito, Filemon e muitos outros. E Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, quando ele estava preso. A sua última carta é esta carta, pela segunda vez, a Timóteo. Ele escreve no capítulo 2 assim. Agora, eu quero, quando começar a ler, eu quero que você mesmo, pelo Espírito Santo, comece a meditar se os pastores de hoje estão passando ou, de fato, são pastores qualificados para o ministério do qual o apóstolo Paulo qualificava homens idôneos chamados para sofrer pelo reino de Deus. Sofrer pelo reino de Deus.
A vida de um ministro é uma devoção, é um sacerdócio. Ele deixa de lado, às vezes, a família. Muitas vezes eu deixei para atender. Muitas vezes, e eu faço isso com satisfação e com muita alegria, não esperando receber nada em troca. Nada. Porque na maioria das vezes você não recebe nada. E a hora que esta pessoa precisar te abandonar, ele não pensa duas vezes e te abandona mesmo. E vai embora. Mas o que você fez fica para o louvor do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, não para o seu próprio louvor. Você vai se calejando, você vai se tornando uma pessoa experimentada no trabalho. Então, um ministro é um homem experimentado. A maioria dos homens de hoje formados nas faculdades, eu não sou contra a faculdade, pelo contrário, eu sou a favor, mas a experiência vem, primeiro a motivação vem pelo Espírito Santo, o chamado, e depois no dia a dia, pisando em espinhos, nas comunidades pobres, de rua em rua, indo, visitando, incentivando a servir ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes sem ter dinheiro no bolso, muitas vezes sem ter a passagem do ônibus, mas ali sempre incentivando a servir a Deus de todo o coração. Assim era Cristo. O Senhor Jesus ele dá comissão aos seus discípulos em Mateus no capítulo 10 e diz para eles irem e não levar dinheiro nem nada, mas entrar na casa lá, e se naquela casa tiver paz, a paz estará ali. Porque de fato eles não tinham dinheiro. A obra de Deus precisa de dinheiro, mas ela é movida pelo Espírito Santo. Sim, o tempo que a igreja mais produziu foram nos 300 anos de Pentecostes, até 320 por ali, quando a igreja vivia na clandestinidade, quando ser cristão era considerado ser contra o governo, quando ser cristão era ser perseguido. No ano 313, lá em Roma, Constantino se reuniu com os oficiais, com o governo, e decretou a religião cristã como a religião oficial de Roma. De maneira que ninguém conseguia emprego no comércio ou nas fábricas, nas indústrias, se não declarasse cristão. E muitos chegavam e diziam: eu sou cristão, para conseguir emprego. Sem um estilo de vida, sem um nascer de novo, sem um novo nascimento. Sabe o que aconteceu de 313, 15, 20 para cá? Formou pessoas nas igrejas, mas não nasceram de novo. E o Evangelho dos Apóstolos leva a nascer de novo, negar-se a si mesmo, renunciar ao seu próprio eu, para então dar lugar ao Espírito Santo do Senhor. Então esse modelo de igreja atual não é o modelo da Bíblia. Eu estou buscando e eu peço a Deus que também revele às pessoas que me assistem, você que me assiste, os que estão comigo, eu peço a Deus. Mas eu sei também em quem tenho crido, sei que Ele é fiel para guardar o meu tesouro até aquele dia. Então esse apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, escreve a um dos filhos dele, Timóteo, ele diz, no capítulo 2, no verso 1, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus.
Receba de Jesus Cristo a força. Na graça de Cristo Jesus você recebe a alegria, o entusiasmo para trabalhar. Pessoas vão te trair. Alguns vão te passar para trás, vão falar de você, mas seja forte na graça do Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo ainda diz mais a Timóteo. Esse próprio Paulo preso ali, preso. Não porque era malfeitor, mas pela palavra de Deus. Quem queria ter um pastor que estava preso hoje, hein? Quem queria? Não. Ninguém quer, não. Um presidiário, pastor. Um pastor que não tem aparência. Diz que Cristo, Isaías escreve que ele não tinha parecer nem formosura. Era um homem que os homens escondiam, virava a cara para ele. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo lá que veio sobre ele nos traz a paz. Se eu tenho paz é porque Cristo sofreu por mim. E não vai eu sofrer a fé que uma vez foi entregue aos santos? Eu vou me dar por satisfeito em dizer eu sou cristão, eu sou a favor de Cristo? Isso é uma coisa. Engajamento é outra. Engajamento, você está se engajando. As pessoas estão indo na igreja. O que adianta ir 500 pessoas na igreja se não estão se engajando com a verdade? É preferível ter 10, 20 pessoas engajados, lutando, falando a mesma coisa, trabalhando em prol, unidos. Porque então vamos gerar. Paulo continua dizendo a Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo estava preso e sofrendo as aflições. Quer dizer que o servo do Senhor, o pastor de Deus, ele não tem salário da comunidade. Não. Ele faz por amor. Tem algumas comunidades que Paulo levantou que ele não se permitia receber a ajuda deles. Mas tinha outra que ele recebia porque eram cristãos verdadeiros. E você aí é cristão verdadeiro ou é apenas um simpatizante? Não fica olhando de longe, não. Se engaje nesta grande obra do Senhor. Diga: Senhor, de hoje em diante eu quero ser um crente que a Bíblia diz, o Novo Testamento diz que eu deva ser. Permita-me, Senhor, ajudar a tua obra de norte a sul do Brasil. Permita que a minha própria vida, Senhor, seja a vida de Cristo. Permita, Senhor, que minhas palavras, que minhas atitudes na alegria e na dor seja para o reino do Senhor. Se eu estiver aqui, Senhor, passando por problemas difíceis ou dificuldades na minha vida, faça-me ver, Senhor, em que esta dificuldade ou este problema possa cooperar para o reino de Deus. Em que esta dificuldade, ou esta dor, ou esta luta, ou este abandono que eu estou passando, em que isso possa ser útil para o reino do Senhor. Não simplesmente que eu venha ter muito. Não precisa ter muito. O servo de Deus, ele não tem muito, mas ele enriquece as pessoas. Eu, em tempo de dificuldades, colocava irmãos dentro de uma caravan que eu tinha, às vezes até no porta-mala, e o carro saía pesado. Colocava R$10 de gasolina naquela época e levava todos para a igreja. Depois do culto, levava todos para casa. O culto acabava 9 horas da noite. Eu deixava o último em sua casa, por volta de 9h30, e dirigia até um prédio, um condomínio que eu entrava às 22h, eu entrava às 22h.
naquele prédio de porteiro de condomínio, ficava até às 7 da manhã. Eu estudava as literaturas de Brana a noite inteira. Eu fiquei 19 anos estudando literatura sentado dentro de um prédio. De manhã eu saía cansado para ir dormir quando era 11 horas da manhã. Tinha irmãos idosos ligando para que eu levasse no médico, outros para que eu levasse para fazer a consulta. E foi assim por muito tempo. Nunca peguei nada em troca. Nunca pedi nada em troca. Hoje trago cicatrizes enormes. Enorme eu trago, mas uma coisa eu sei. Eu fiz com muito amor para o reino do Senhor Jesus Cristo. E eu penso ser assim, voluntário. Pedro escreve: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não como tendo domínio dele, mas servindo de exemplo ao rebanho. Apacentai de ânimo pronto, até que eu me esgotei. Eu me esgotei. E muitos foram procurar grandes ministérios. Eu não era grande, nem sou grande. Eu estou pequeno. Estou. E sou pequeno. Mas grande no reino do Senhor. Então o homem de Deus é sofredor. Veja o que Paulo ainda continua instruindo Timóteo, dizendo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aquele soldado, você é um soldado, você entrou no reino de Deus para andar na luz. Você toma as armaduras de Efésios capítulo 6. Você se torna um soldado. O pastor é um soldado com o ofício de pastor. O diácono é um soldado com o ofício de diácono. O irmão que não é pastor, mas é um irmão na fé, ele é um irmão chamado para o reino de Deus. A irmã, a mesma coisa. Todos devem lutar com as armas de Efésios capítulo 6. E agora, o que vocês acham? Vocês acham que nos países que estão em guerra, ou algum exército de algum país que está na linha de frente, os soldados lá estão na linha de frente com armamentos pesados? Eles dormem pensando na guerra. Eles acordam pensando na guerra. Eles almoçam, jantam, guerra, 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 guerra. O tempo todo é guerra. Vocês acham que eles estão preocupados? Não podem nem se preocupar. Mas o ser humano, mas ele nem deve preocupar com o carro que ficou lá no país. Vocês acham que um ministro de Deus que é chamado a esta grande guerra, ele está na guerra, na batalha, diariamente, ele está preocupado em comprar e vender imóvel, ou comprar e vender isso e aquilo? Não, ele está na guerra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O Senhor Jesus Cristo. Olha, e ele não espera receber nada em troca, a não ser a vida eterna. Pedro escreve lá. Pedro escreve no capítulo 5. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Essa eu espero alcançar do Senhor Jesus Cristo. Então o servo de Deus, ele é pobre, mas ele enriquece. Às vezes ele entra num ônibus, porque não tem um carro de luxo, nem um carro. Talvez o carrinho está no mecânico, ele precisa atender, ir lá no hospital orar. Talvez com dificuldade ele foi, tirou 1 minuto, um tempo e foi lá. Ele mesmo está passando por muitas batalhas aqui dentro. Só Deus sabe, mas ele se consagrou. Ele chega naquele quarto, ele põe suas mãos com muita fé, ele unge com azeite
e ora a oração da fé. E aquele enfermo levanta, aleluia! Aquele enfermo levanta e recebe a alta. Este é o gozo que eu sinto. Esse é o gozo que eu sinto quando eu estou pobre, eu posso abençoar alguém e a graça, a bênção de Deus chegar na vida da pessoa. Não precisa chegar na minha, não precisa não. Eu quero ver pessoas sendo alcançadas para o reino de Deus. Eu quero ver pessoas serem atingidas para o reino de Deus. Não é falácia, isso é um estilo de vida. Então esse tipo de igreja de hoje está muito longe. É uma fé, é uma lutar pela fé. Fé é invisível, é coisa que você não vê, você não dá nada em troca, mas ali tem conteúdo. Tem Cristo. Continua Paulo instruindo. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Você deve lutar com fé pelo reino de Deus. Nunca deixe de lado a política. Infelizmente, lá no Ismo tinha muita política religiosa. Tinha muita e tem. Parece que o reino da política caiu ali. O que tem de ministro invadindo a igreja do outro, tomando o grupo do outro e por aí vai. Não, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Ele próprio resgatou com seu próprio sangue. Ele apenas confiou temporariamente a homens que administrasse com um bom espírito estas pessoas. Você não crê não em ministério? Efésios capítulo 4, ali pelo verso 12. 10, 11, 12, 13. Ele deu esses ministérios para que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Efésios ali pelo capítulo 4, ali verso 12. Leia lá. Então existe um ministro. Existe a igreja que você precisa participar. Não é ela que te salvou, é Cristo que te salvou. Quando você sai de lá, você sempre é a igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas você não vai deixar de congregar. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixando a nossa congregação ou de congregar, quanto mais que estamos vendo que está se aproximando aquele dia. Então, eu prego que sou a igreja do Senhor. Eu creio nisso. Você crê? Cremos nisso. Mas não vamos deixar de congregar. Parece que hoje cada um vai se pastoreando. Cada um se pastoreia. Está errado. Está errado. Precisa estar nos ministérios para entrar no aperfeiçoamento dos santos. Ainda vou deixar aqui o que Paulo diz, que eu já vou encerrar. Esse vídeo será curto. Mas boa parte das coisas que eu estou lendo e o que eu estou comentando em cima, o que eu estou comentando é o que eu já vivi, experimentei e provei. Paulo diz ainda no capítulo 2, 2 Timóteo 2, no verso 14, ele diz: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenha contendas de palavras, para que nada aproveita e são para a perversão dos ouvintes. Então eu não gosto de contenda, de discussão, de muita coisa. Não, isso perturba os ouvintes. Se temos algum problema para resolver, vamos sentar, vamos na Bíblia e vamos deixar o Espírito Santo clarear aquilo ali. Mas discussão, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Vamos evitar falar mal das pessoas, dos crentes, dos pastores. Vamos pregar a Bíblia, mostrar a Bíblia.
E o Espírito Santo vai te mostrar a verdade. Ele vai te conduzir. Já deu para ver que 300 anos atrás, quando a igreja era considerada uma seita, era considerada ser um povo rebelde, foi o tempo que mais eles fizeram. Quando passou a ser oficializado, caiu todos num sono profundo, porque agora Satanás entrou para dentro da igreja e se tornou ministro. E quer construir uma igreja maior que a de Jesus Cristo. Mas a de Jesus Cristo foi lavada no sangue do Cordeiro. Você só entra nesta igreja se for lavado no sangue do Cordeiro. Então você tem direito à árvore da vida e você entrará na cidade pelas portas. Paulo ainda continua, vou encerrar, dizendo aqui a Timóteo, no capítulo 2 ainda, no verso 23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Aqueles tipos de assunto e tal coisa, aí vamos falar, você está pregando, vamos falar de tal coisa, não. Chegará a hora que falaremos disso. Produz contenda isso. E ao servo do Senhor não convém contender. Não convém. Mas sim ser manso. Olha, irmãos, uma coisa que custou, mas eu aprendi. Ser manso. Para com todos. Apto para ensinar e sofredor. Eu penso que eu ainda não estou apto para ensinar. Mas também eu aprendi a ser sofredor. Sofrer por Cristo é maravilhoso. Se tem uma coisa boa que eu aprendi, lá atrás, quando eu fui ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me lembro, naquele caminho lá, teve uma coisa boa quando eu fui me batizar. Eu era um jovem ainda. O pastor olhou para o meu olho e disse: você está disposto a sofrer pelo nome de Jesus? Eu disse: eu estou. Você está disposto a sofrer por Cristo Jesus, Paulo Sérgio? Eu disse: eu estou. Ele disse: então, diante de Deus e destas testemunhas aqui, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu saí dali daquela água outro homem. Parecia que eu estava... Sabe quando enche um balão de ar? Solta ele, ele sai levinho, assim, ó. Levinho. Toda coisa velha sumiu de mim, mentiraiada. É certo que depois esses espíritos continuaram a rodear a mim. E cada vez que o espírito ou Satanás continua rodeando você, resista a ele na fé e ele vai fugir de você. Então, se houve alguma coisa boa lá atrás, naquele caminho, que graças a Deus o Senhor me libertou, como libertou a muitos de vocês e muitos nesse Brasil, graças a Deus. Aquele batismo é verdadeiro, é o batismo da Bíblia. Mas o ismo está ali. O ismo está. A idolatria no homem está ali. Fujam disso, enquanto antes. Paulo continua dizendo ainda: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos apto para ensinar e sofredor. Sofredor. O servo de Deus é sofredor. Você diz: eu não quero ter um pastor sofredor, não. Eu quero ter um pastor que tenha histórias boas para contar das vitórias, das vantagens, da riqueza dele. Eu quero ter pastor que conta dos sítios, das fazendas, das chácaras dele, dos prédios novos que ele tem comprado. Você não escolheu Cristo. Quantas vezes os apóstolos do Senhor Jesus Cristo andou comprando prédio, contando testemunho de que comprou isso, comprou aquilo? Quantas vezes? Não. Esse é o servo do Senhor, sofredor. Mas ele tem uma palavra que traz ânimo e riqueza. A oração dele, por meio da fé, é apta para expulsar os demônios. Isso não se compra com dinheiro, não. Esta é a graça do Senhor.
instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Eu rogo a Deus que você alcance a verdade do Senhor. Eu sei que você já está no caminho aí. Prossiga, leia as cartas de Paulo, o Novo Testamento. Procura aplicar na sua vida, ore e jejue. Acompanhe. Me acompanhe aqui, acompanhe os outros fiéis ministros do Senhor. E o Espírito Santo te conduzirá a toda a verdade. É Ele que conduzirá. Se precisar entrar em contato comigo, eu vou deixar meu WhatsApp lá na descrição, lá embaixo, que é o 43 999850604. Pode entrar em contato comigo. Na medida do possível, eu posso te visitar também. Quem sabe ter um culto aí na sua casa ou no celular, hein? Que Deus abençoe você. Vamos orar agora? Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo e quer entregar o coração para Ele agora, esta é a hora. Pai da glória, nos dê sempre a graça, Senhor. Nos dê sempre o amor e o Espírito Santo. Abençoe estes que me assistiram ou que vão assistir ainda depois, enquanto este vídeo estiver aqui, ó Pai, no YouTube. Abençoe nossas vidas. Meu Deus, olha esta alma que quer te servir de verdade. Olha a casa desta pessoa, os irmãos dela, os irmãos, as irmãs, o casal, olha os filhos deles. Eles querem caminhar mais perto do Senhor. Pai, mostre para eles um bom pastor que possa instruí-los em toda a verdade. Mostre para eles não um pastor ganancioso, de torpe ganância, mas um pastor amoroso. Oh, meu Deus, conduza-os a toda a verdade. Olha esta alma que quer te servir de coração, está te aceitando agora. O Senhor Jesus diz, todo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Oh, Senhor, abençoe esta alma agora, que possa ir e dar muitos frutos. Abençoe nós todos. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe meus preciosos irmãos. Fiquem todos com Deus. Shalom, shalom.